Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yudelize e você está no canal Arte Rani. O nosso passo a passo de hoje é dessa carteira, bem espaçosa e cheia de detalhes em seu acabamento. Fiz com bolso, com bolsinho em zíper. Sabe aquele zíper pequenininho que você tá lá jogado e não sabe o que fazer? Esse tipo de bolsinho é exatamente para aquele zíper. E bolsinho para os cartões. Em cima, mais um bolsinho em zíper. Os acabamentos do zíper, eu dou a dica e ensino que você faz perfeitamente esses acabamentos. Espero muito que você goste desse passo a passo, assiste a aula até o final, anota as medidas, separe os tecidos e vem costurar. Vamos começar pela aba. Aqui eu tenho um quadradinho de papel, eu já recortei, mas o quadradinho mede 8,5 por 11. Dobro ao meio e lá da pontinha do papel para baixo, eu vou medir 2 centímetros. Pego esses 2 centímetros, passo uma linha até a pontinha do outro lado do papel e recorto. E ele vai ficar nesse molde assim. Vou pegar aqui, ó, uma faixinha de tecido que caiba o molde. De um lado, eu vou colocar a manta. Não precisa ser dos dois lados, porque fica muito grosso, tá? Então, só de um lado, você coloca direito com direito do tecido, coloca o molde sobre o seu tecido, risca e costura em cima do risco. Feito isso, recorta os excessos de tecido que ficou, desvira, leva o ferro, assenta e rebate a costura da aba. Eu tenho aqui um zíper já com o cursor, já passei o cursor, e ele mede 10 centímetros e meio. 4 pedacinhos de tecido para você fazer o acabamento do zíper. Ele mede 3 por 3,5. Então, eu coloco o direito do tecidinho com o direito do, assim, que do outro lado tá meio erradinho o corte do tecido. Direito do tecido com o direito do zíper e o direito do tecido com o avesso do zíper. Então, eu vou fazer isso dos dois lados, passo uma costura. Deixa eu só colocar do outro lado, só para vocês observarem como fica. E daí, depois, a gente vai rebater essa costura, para que fique bem bonitinho. Então, primeiramente, costuro, eu desviro e vou rebater aqui a costura, ó, dos dois lados. Rebato aqui e rebato aqui. Ó, rebati a aba e passei uma costurinha bem aqui em cima. Agora, a gente vai reservar a aba e vamos pegar 2 quadradinhos de tecido que mede 12 por 12. O zíper ficou dessa forma, com os acabamentos feitos na lateral. Agora, eu vou juntar tecidinho e tecidinho aqui e vou marcar o centro. Nesse tecido que vai ficar pelo lado de fora, o lado externo, eu já marquei o centro, ó. Coloquei um alfinete aqui em cima. No forro não é necessário. Aí, eu vou colocar direito do zíper com o direito do tecido, unindo o alfinete com a marcação que eu fiz no zíper. Passo uma costura de segurança e depois eu venho com o tecido de forro, direito com direito, e passo o pezinho de costurar zíper, ó. Costurei, agora eu vou desvirar e ele fica assim. Pesponta abaixo do zíper, e eu tenho 2 tecidinhos de forro. Os dois medem 12 centímetros por 11, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou virar ele pra lá e vou colocar
bem diferente, ó. Direito pra cima e direito pra baixo. E vou colocar esse zíper aqui em cima. Aonde tem os 12 centímetros. Coloco acima, faço uma costura de segurança, venho com uma faixinha que mede 4 por 14, vou colocar aqui em cima e vou passar o pezinho de costurar zíper. Costurei, agora eu vou virar ele pro lado direito, ó. Viro assim, pra vocês terem noção da onde eu vou fazer a dobrinha. Vou levar esse tecido até essa bordinha aqui, ó, dobrando. Depois, eu vou dobrar novamente e vou colocar em cima da primeira costura que eu fiz. Se você quiser costurar por aqui, tá joia? Ou se você quiser costurar por aqui, bem na beiradinha aqui, ó, fazendo esse pesponto e recortando o excesso que ficou aqui, ó, na lateral do zíper. Ó, pessoal, tudo costuradinho aqui, rebati a costura embaixo, rebati em cima, recortei o que ficou aqui da sobra do zíper. Agora, eu vou virar e vocês vão notar que, ó, eu passei uma costura de segurança aqui na lateral. Vão notar que, ó, o forrinho do zíper está maior do que a parte da frente do zíper. Aqui, acho que não dá pra ver direito, só porque eu tô levantando, mas os tecidos são iguais, então fica um pouco complicado. Mas vocês vão fazer o seguinte, não vão recortar. A gente vai chegar essa pontinha até a beirinha do forro e depois vai dobrar novamente. Ele vai ficar assim, ó. Não vamos costurar ainda, porque nós vamos pegar a parte do forro, a parte interna dessa carteira. Para o bolso dos cartões, nós vamos pegar 2 tecidinhos, tecido externo, tecido interno, na medida de 13,5 por 11,5. Eu vou colocar direito com direito e vou costurar pezinho de máquina em cima e embaixo. Nesse bolsinho de zíper, eu já rebati aqui a costura, fazendo uma costura decorativa. Ali ficou bem bonitinho. Vamos pegar o forro, que vai medir 13,5 por 27,5. Eu vou fazer marcações aqui, ó, tanto embaixo como em cima, na medida de 2 centímetros, e vou fazer uma linha, para que eu possa ter uma marcação exata. Então, 2 centímetros na parte de baixo, 2 centímetros na parte de cima. Eu vou fazer uma linha, para que eu possa me guiar melhor, de um lado, de outro. E aqui, a gente vai alinhar os 2 bolsinhos. O bolsinho dos cartões, vou alinhar aqui, ó. Bem rente a linha que eu acabei de fazer. Deixa eu só colocar um pouquinho mais pra cá, isso. E aqui eu faço uma costura bem na pontinha. Vou pegar o outro bolsinho de zíper e vou alinhar exatamente aqui. E aqui, ó, lembra da dobrinha? A gente vai dobrar direitinho, ó. E aí que vamos costurar bem na beiradinha aqui também. Ó, pessoal, coloquei, já posicionei, costurei aqui bem na pontinha. Agora, então, vamos nos basearmos por esse bolso de zíper. Então, eu vou alinhar aqui, ó, a minha placa, coloco a régua e vou recortar o excesso que ficou aqui, tanto desse lado como desse lado.
Prontinho, todo recortado. Agora, nós vamos achar o centro aqui, ó, dessa pontinha, ó. Vinca bem e acha o centro. Achando o centro, nós vamos fazer um risco no centro e vamos costurar. Vamos costurar aqui, dando retrocesso bem na pontinha aqui, para os cartões, ó. Aqui e aqui. Ó, tudo alinhadinho, pessoal, vou achar o centro dessa parte aqui, ó, do zíper. Vou achar o centro, eu já posicionei um alfinete aqui. Pego a aba e também vou achar o centro, eu coloquei um alfinete. Então, alfinete com alfinete, passo uma costura de segurança. Vamos pegar a parte externa do corpo, tecido, mais a manta, na medida de 13,5 por 27,5. Vou colocar o zíper, direito do zíper com direito do tecido, costura de segurança, tecido de forro, direito com direito, passando o pezinho de zíper. Costurei, viro. Rebato depois. Aí, eu vou pegar a parte que já tá com os bolsinhos, a parte dos cartões, eu vou virar aqui em cima do zíper, costura de segurança. Do outro lado, eu coloco a outra parte do forro. Esse forro eu esqueci, eu acho, de dar a metragem. Deixa eu falar pra vocês. Vamos lá. Ele tem 13 por 13, tá? 2 vezes 13 por 13. Então, vou colocar direito com direito e vou costurar com o pezinho de costurar zíper. Costurei, vamos desvirar. Pessoal, esse forrinho aqui, ó, eu dei 13 por 13. É melhor 13,5 por 13,5, tá? Ele tem que ser sempre do tamanho do corpo da peça, na largura aqui, ó. Então, levamos ao ferro, assentamos, viramos e vamos pespontar. Pespontado, nós vamos colocar o cursor. Passei o cursor, agora eu vou pegar a pontinha que tem a aba e vou levar até a outra pontinha. Já colocando clips aqui, para que não saia do lugar. Vou pegar os 2 forros do bolsinho de zíper e vou deixar aberto. Alinhando aqui, ó, o zíper. Coloco um clips aqui, viro e vou alinhar o outro lado, porque a pontinha do zíper tem que ficar bem corretinha. Vou costurar da seguinte forma, venho até daqui até a cremalheira do zíper. Quando eu chegar na cremalheira do zíper, eu dou retrocesso. Venho dessa pontinha e vou até aqui. Quando eu chego na cremalheira do zíper, eu também dou retrocesso. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Costuro daqui até aqui, retrocesso. Da pontinha até a cremalheira do zíper, retrocesso. Costuro essa base e o forro, como eu falei, vou deixar totalmente aberto para a gente poder desvirar. Bom, pessoal, já desvirei. O forro eu já fechei. E costurando o zíper daquela forma, olha como ele fica aqui, ó. Aqui. E olha o outro ladinho. Fica bem lindo o acabamento das laterais aqui do zíper. Agora, nós vamos fazer o seguinte para colocar o botão. Vamos juntar essa pontinha aqui com essa pontinha. Eu vou olhar aqui, ó. Tá certinha desse lado. Acerto do outro lado. Abaixo, antes disso, eu meço
para ver aonde tá o centro da aba. Depois, eu vou abaixar. Não precisa esticar, tá? Deixa uma folguinha. Aí, você vai lá e coloca o botão. Terminamos, pessoal. Ficou bem legal essa carteirinha. Bem espaçosa. Bolso aqui. Bolso em zíper. Com acabamento do zíper bem legal. Aqui do outro lado, o espaço para os cartões. E aqui mais um bolso. Olha só que espaçosa essa carteira. Dá para você aumentar aqui também e colocar de forma que leve o seu celular também. E fazendo com aquele acabamento do zíper, olha só como ele fica. Um acabamento bem bacana, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. E deixa eu mostrar para vocês uma surpresa que eu fiz. Esse tamanho, eu achei de fazer maior, mais larga. E ela deu nesse resultado aqui. E eu colocando uma alça de corrente, olha que legal. Coloquei um pedacinho de montana atrás, ó. Rebite, uma argolinha e coloquei essa alça. Ela ficou legal, dá pra você colocar no ombro. E ela tem o mesmo estilo daquela outra. Bolso aqui, bolso em zíper, espaço para cartão e mais aqui, ó, o bolso em zíper. Ficou muito massa essa ideia que eu tive de última hora. Olha só, muito legal. Você também pode colocar uma alça de tecido para que ela fique na lateral do teu corpo. Bem bacana essa ideia. Mas a ideia de hoje foi essa carteira transformada em uma bolsinha. Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo.